galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, você que é inscrito, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo, lá aqui embaixo, se inscreva no canal. E é importante também que você acione o sininho para que você possa receber as notificações sempre que postarmos vídeo novo aqui no canal, ok? Pessoal, hoje nós iremos resolver questões referentes a razões trigonométricas, ok? Dentro de alguns instantes nós estaremos voltando, resolvendo questões, e eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai entender que é muito fácil resolver questões de razões trigonométricas. Até daqui a pouco! Um pouquinho a parte teórica aqui, o que é uma razão trigonométrica. Em primeiro lugar, razão trigonométrica nada mais é que uma divisão, ok? Uma razão, uma divisão, nada mais do que isso. E também eu tenho que entender o seguinte, ó, eu tenho a presença aqui de um triângulo retângulo. Professor, mas por que ele tem esse nome? Porque se eu pegar um retângulo e traçar uma diagonal, eu formo dois triângulos retângulos, ok? Por isso que tem um nome. Então, o que eu tenho que saber aqui? Eu tenho que saber que esse ângulo aqui, ele tem a medida de 90 graus, ok? E aí eu tenho que saber outras coisas. Eu tenho que saber os lados desse triângulo. Por exemplo, essa parte aqui, ó, essa parte A, eu chamo essa parte A de hipotenusa. Por quê, professor? Porque é o lado maior do triângulo retângulo, ok? O C aqui, ó, são os meus catetos, ok? Então, o que eu preciso saber? Eu tenho que saber que o meu triângulo é um triângulo retângulo, a aparência dele, a parte que identifica, é o ângulo de 90 graus que eu tenho, e eu sei que esse triângulo ele tem uma hipotenusa, que é o lado maior do triângulo retângulo, e eu tenho os seus dois catetos, ok? O que eu preciso saber mais, professor? Eu tenho que saber o seguinte, eu tenho aqui os meus ângulos, ó. Eu tenho o meu ângulo maior, que é o 90, então, pensa comigo. Se a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo que seja tem que dar 180, então eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que x mais y é igual a quanto, galera? Ó, se eu tenho 90, é igual a 90, ok? Então eu posso dizer o seguinte, que o ângulo x mais o ângulo y, ele somado tem que dar quanto? 90, beleza? Tendo isso, pessoal, eu tenho que entender o seguinte, agora eu vou para a minha razão trigonométrica, que eu tenho a presença do seno, cosseno e tangente. Mas, professor, como é que eu faço para lembrar na hora da prova? Simples. Vamos pensar o seguinte, não tem aquele refrigerante gostoso que você gosta de tomar? Particularmente eu gosto, que é a Coca-Cola. Então é só você fazer o seguinte, ó. Lembra, ó. Coca. Aí você adiciona quem? A hipotenusa. Ok? Então, eu tenho ó, o seno. Para descobrir o seno, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, pessoal, recapitulando aqui. O que eu aprendi agora nessa aula rápida e básica? Eu tenho um triângulo retângulo, é onde eu tenho a presença do seu ângulo de 90 graus. Eu aprendi que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180. Então, se aqui eu tenho 90, x e y somado, também tem que dar 90. Porque a soma dos dois vai dar o quê? 180. Eu aprendi que os dois catetos que eu tenho, que é o C, e eu tenho também o quê? A minha hipotenusa. Tendo dado isso, nós também aprendemos as razões que vão reger as minhas razões trigonométricas, né? Que é o seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco nós estamos voltando a resolver questões. Agora são questões. Fica até o final do vídeo. Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos resolver essas questõezinhas simples de razões trigonométricas. Dá uma olhadinha aqui do lado, ó. Dá uma olhadinha do lado que diz o seguinte, ó. Analisando o triângulo retângulo, com as suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno
do ângulo é igual a... Então, ele te deu um triângulo, né? Então, olha só, ele te deu um triângulo, tá aí no desenho. E ele fala que esse triângulo aqui é B, o ângulo beta. Aqui é o C, é o ângulo reto que eu tenho. Aqui o ângulo alfa. E aí eu tenho a hipotenusa que vale 15. E eu tenho aqui um cateto que vale 12. E eu tenho um cateto que vale 9. Ok? Aí a questão ele diz o seguinte, ó. Analisando o triângulo retângulo com as suas medidas dadas em centímetros, podemos afirmar que o valor do seno do ângulo é igual a... Então vamos lá, vamos identificar primeiro onde é que está o seno aqui. O meu seno aqui, galera, é referente ao quê? Ao meu ângulo beta. Então o que que eu tenho aqui, ó? Esse aqui é o meu ângulo beta. Em frente a ele aqui, ó, eu tenho o quê? O meu cateto oposto. Ok? Então eu sei o seguinte, ó, que o seno de quem? O seno de beta é igual o cateto oposto, lembra da Coca-Cola? Então, o cateto oposto dividido por quem? Pela hipotenusa. Perfeito? Então eu sei, ó, que o seno de beta é o quê? O meu cateto oposto, ó, oposto ao ângulo. Oposto ao ângulo é 12. E a minha hipotenusa? 15. Então eu sei, ó, que seno de beta é igual. Vou fazer o seguinte, vamos simplificar em cima e embaixo para a gente fazer essa divisão. Por exemplo, se eu dividir em cima, eu posso por 3 em cima e 3 embaixo. Ok? Essa simplificação ficou clara, né, pessoal? Que você tem que fazer essa divisão nessa fração, mas aí você tem que atender tanto o numerador como o denominador, ok? Tem que ser o mesmo divisor. Então, se eu tenho, ó, 12 dividido por 3, 12 dividido por 3 dá 4, ok? E 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, ó, o meu seno de beta é o quê? 4/5. Ok, pessoal? Vamos fazer mais uma. Olá, pessoal, mais uma questão que diz o seguinte, presta atenção, dá uma olhadinha aí, hein? Um engenheiro foi contratado para calcular a altura de um prédio sem subir nele, a uma distância de 40 metros. Constatou-se que era possível construir o seguinte triângulo retângulo. Vamos lá. Então, olha só, ele vai dar um desenho, ó, aqui. Você tem o prédio, ok? Isso aqui é um prédio. Aí ele tem essa parte, ok? Aí ele fala o seguinte, ó, ele quer saber a altura desse prédio, né? Como eu não sei a altura desse prédio, eu vou chamar ele de X. Só que ele diz o seguinte, ó, um engenheiro foi contratado, ele me deu o valor do ângulo aí, ele colocou aqui, ó, 30 graus, ok? Aí ele diz mais embaixo assim, ó, podemos afirmar que a altura do prédio é de aproximadamente. Lembrando, galera, quando vem esse termo aproximadamente, não é um valor exato, é um valor aproximado, certo? Aí ele fala o seguinte, nós temos que considerar que a raiz de 3 é igual a 1,7. Isso é importante, tá, pessoal? Você tem que sempre ver nas entrelinhas de questões de matemática. Então ele está dizendo o seguinte, quando eu vou encontrar aqui, né, a questão já dá a ideia aqui que é a tangente, tá? Então, assim, eu já tenho que saber qual é o valor dela. Então, ele já está me dando aqui, ó, raiz de 3 vale 1,7, certo? Aí ele diz que a distância é de 40 metros. Aqui, ó, 40 metros daqui até chegar aqui, ok? Aí ele quer saber agora qual é a altura desse prédio aqui. Beleza, vamos lá, vamos entender uma coisa. Eu tenho aqui, nessa questão, a presença, ó, se você analisar aqui, eu tenho o cateto adjacente, tá vendo o cateto adjacente, ó? Cateto adjacente vem de quê? De perto. Cateto adjacente é perto. Então, ele está perto do ângulo de 30 graus, ok? E eu tenho o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o X. Então, pensa comigo, se eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto, aí eu vou utilizar quem?
a tangente. Quem é a tangente? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, ó, a minha tangente aqui, no caso, a minha tangente de 30 vai ficar, ó, cateto oposto. Quem é o cateto oposto? X. Meu cateto adjacente, 40. Logo eu vou ter, ó, a minha tangente de 30, se você for olhar lá na tabelinha, vai dar o seguinte, vai ser raiz de 3 sobre 3. Eu só substituir aqui, ó, na tangente de 30, que é igual a x sobre 40. Beleza até aí? Agora, galera, o que eu faço aqui? Uma regrinha de 3 simples, ó. Vai ficar o seguinte, ó, 3 vezes x é 3x, ok? 3x, que é igual raiz de 3 vezes 40, ok? Agora vamos, ó. 3x é igual. Lembra que eu falei com vocês, ó, que a raiz de 3 tem um valor de 1,7 vezes 40. Então, eu tenho, ó, 1,7 vezes 40, se você fizer na maquininha aí ou na conta mesmo, vai dar 68. Ó, esse vezes esse, 68. Então, agora eu vou deixar o x em evidência. Fica, ó, 68 dividido por quem? Pelo 3. Então, o valor do x para mim é aproximadamente 22,7. Ok? Então, esse valor do meu x aqui é 22,7. Ok, pessoal? Espero ter ajudado você de alguma forma. Você que é inscrito, muito obrigado. Você que não se inscreveu, não perca tempo, vai aqui embaixo, se inscreva, dá essa moral pra gente. Tá bom, pessoal? Até o próximo!